Boa noite, irmãos. Eu quero abraçar cada um dos nossos queridos irmãos e cada uma das nossas queridas irmãs. Deus os abençoe, é uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite tão importante das nossas vidas. Neste congresso, por louvor, pela honra e glória do nosso Deus. Nosso desafio é pensar no avivamento, não só como uma promessa de Deus, mas como uma vida diária nossa, viver no avivamento. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós perguntamos, por que eu devo viver na mesma mesmice, da mesma maneira, ano após ano, dia após dia, momento após momento, situação após situação? Por que eu vou viver assim minha vida toda? Eu tive o privilégio, na semana passada, ir até Angola. E a preocupação nossa também é com o avivamento em Angola. Tive o privilégio de pregar para o concílio deles, para as igrejas deles, para a igreja presbiteriana e outras igrejas que lá estavam reunidos. Foi um momento muito especial, um momento muito gostoso de culto, de louvor, de glória, e de ver o que Deus pode fazer por aquele país. De ver os desafios que nós temos naquele país e as lutas que aquele povo enfrenta. De sentir as dores daquele povo, de conviver com as batalhas deles, as dificuldades deles, num país adverso, onde o governo é centralizado, um partido que dirige toda a nação, é um governo socialista, onde tudo é comandado por ministros e por ordens estabelecidas, onde a igreja tem de aprender a conviver e muitas vezes sofrendo as lutas diárias de tantas concessões. Eu estava até dizendo para alguns irmãos da Angola, e brinquei com o ministro das relações religiosas lá, tive o prazer de conversar com ele. Eu disse a ele que foi mais difícil para mim conseguir o visto para ir a Angola do que o visto para ir aos Estados Unidos. Eles demoraram mais tempo, precisou de tantas cartas, de tantas apresentações, de tantas palavras. Quase precisou de eu mandar o que eu ia falar por escrito, mas isso não chegou a este ponto. Eles liberaram e foi muito bom estar com aqueles irmãos. Foi muito bom sentir também as lutas, as batalhas e as dificuldades. Num país em que um pastor, lá no interior, vive com R$500 mês para sustentar toda a sua família e conseguir fazer o seu ministério, quando ele tem, na sua maioria, nem isso possui. Mas sentir também a alegria daquele povo, a beleza daquele povo. É um povo muito bonito. Chama-nos a atenção pela beleza deles e pela educação deles, pelo silêncio deles. No período do culto, o silêncio absoluto. No período da mensagem, nem mexiam no banco. Alguma coisa que me chamou profundamente a atenção. Agora, quando nós terminamos o culto, meus queridos, aí foi aquela festa. Aí é a música deles, aí é a dança alegre, é um pular para cá, é um abraçar a gente, é chamar a gente para o canto, é chamar a gente para o meio. É totalmente diferente de nós, mas é muito gostoso. Eu que não sei dançar, fui obrigado a aprender a dançar. Aquela dança típica deles, sendo puxado de um lado para o outro. Alguma coisa que encanta o nosso coração. Então eu gostaria que nesta hora, quando nós olhamos para avivamento, eu gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 11.
Deuteronômio capítulo 11. A nossa proposta nesta noite é convidar você, vivendo as promessas de Deus, viver uma vida de bênçãos, uma vida vivada pelo Senhor. Como eu posso ter isso na minha vida? Eu gostaria que nós lêssemos alguns versículos do capítulo 11 de Deuteronômio. Mas eu quero ler principalmente 4 versículos desse capítulo. Primeiro versículo: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Verso 11: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, e chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E por último, o verso 19: ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. O Pai fala ao nosso coração nesta hora, fala às nossas vidas nesta hora, para que o sonho que nós sempre sonhamos de um avivamento aconteça em nossas vidas, aconteça em nossa igreja, aconteça dia após dia no nosso viver diante do Senhor. Dá-nos o avivamento, ó Pai, para a glória, o louvor, de acordo com a Tua graça e Teu poder. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, o avivamento é o grande sonho nosso. Todos nós oramos por avivamento. Mas é interessante que, desde a saída do Egito até a entrada na nova terra, Deus está preparando o seu povo para viver nas promessas dele, e vivendo nessas promessas, ser um povo avivado. É pena que o povo de Deus muitas vezes desconhece aquilo que é o propósito de Deus. Deus tirou o seu povo do Egito, conduziu este povo, formou uma nação, estabeleceu uma nação, para que esta nação vivesse na bênção do Senhor, vivesse na alegria do Senhor, vivesse no prazer de Deus. E para isso Deus estabeleceu algumas questões. E nós muitas vezes olhamos para essas questões e nós deixamos de lado. A primeira questão que Deus estabeleceu para o seu povo é que, para que vocês possam viver uma vida viva, uma vida cheia de bênçãos, uma vida diferenciada pela graça, uma vida de promessas, vocês precisam primeiro aprender a guardar os meus mandamentos. Para isso que Deus estabeleceu para o seu povo. Deus queria que o seu povo pudesse obedecê-lo. E o maior desafio que nós temos como igreja é viver uma vida de consonância a Deus. De saber que Jesus Cristo mora em nós. Eu estou falando para um povo que já foi gerado pela palavra, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Se você não teve ainda essa experiência, eu rogo a Deus que hoje você possa tê-la nessa noite. Mas se você já é nascido de novo, se você já é um povo livre em Cristo Jesus, se de fato Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você precisa viver a sua vida como nova criatura, como o povo que saiu do Egito. E como um povo que tem a coragem de guardar os mandamentos de Deus. Nós vivemos uma época em que nós muitas vezes achamos que a nossa religião é mais de euforia,
de contemplação e não de prática, não de vida a vida, não de entrega diária diante do nosso Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos dentro de nossas casas. Nós precisamos olhar e observar que nós temos desafios que Deus coloca diante de nós. Guardai os meus mandamentos. Tenha um único Deus como o Senhor das vossas vidas. Não tenha imagens, não cultue imagens, não cultue dias especiais, mas cultue unicamente o Senhor. E lembra do dia dele como um dia especial, para ser observado, para ser guardado, para que você tenha tempo de estar na casa do Senhor, para que você possa descansar das suas atividades. Lembre de seus pais, honra a sua família, faça a sua família algo diferente. Lembre da santidade, que é o ponto central da sua vida. Não adultere, não furte, não tenha inveja um do outro, não cobice as coisas dos outros. Trabalhe, guarde os mandamentos. Eu gostaria que um dia cada irmão pudesse sentar e pegar o Novo Testamento, de uma forma muito especial a carta de Paulo aos Colossenses, e construísse a partir da carta de Paulo aos Colossenses a observância dos mandamentos estabelecidos por Deus. Paulo escreveu toda esta carta calcado no princípio dos mandamentos. E até o final da carta, ele vai levando tudo isso sendo colocado diante de nós. Era a maneira para que a igreja vivesse na plenitude de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde Cristo fosse o ponto central das nossas vidas, da nossa maneira de ser, do trato da nossa esposa, do trato do nosso filho. Nós precisamos, meus amados, começar um revivamento dentro dos nossos lares. Nós vivemos situações difíceis. 80% dos abusos acontecem dentro dos nossos lares. E para a tristeza nossa, os lares crentes não estão isentos. Isso é um dado triste para nós. É hora da igreja pensar e repensar sua posição. Eu sonho com o avivamento, mas eu preciso começar uma vida viva, um avivamento dentro da minha casa, observando os mandamentos. Levantar de manhã com música, olhando para a esposa, para o esposo de maneira diferente. Quantos hoje pela manhã disse para sua esposa ou sua esposa, obrigado pelo lanche, obrigado pela cama, obrigado pelas coisas. Se abraçaram, tomaram um café alegre, feliz. Olharam para os filhos, sentiram a bênção de ter os filhos. Nós muitas vezes estamos vivendo longe dos princípios estabelecidos por Deus. Por isso Deus não tem derramado a bênção sobre nós. O texto que foi tirado como base, que é o texto de Abacuque, é um texto que nos chama para a justiça plena de Deus sendo executada diante do seu povo, para que seu povo volte para Ele. E à medida que o povo voltasse para Deus, pela graça de Deus, Deus ia avivar a sua obra no meio do seu povo. Se nós não voltarmos para Deus, se nós não olharmos novamente os mandamentos, se nós não olharmos novamente o cuidado das nossas vidas, se nós não simplesmente observarmos que nós não podemos viver como o mundo está vivendo, nós não vamos ter a alegria de um avivamento genuíno. As nossas festas precisam ser festas que tenham o radar dos mandamentos de Deus. É triste que muitas vezes nós somos convidados para ir em festas de crentes, irmãos nossos, e nós encontramos festas como se fossem festas do mundo em que nós vivemos.
de pessoas que desconhecem o Evangelho da graça, que não têm nenhuma experiência com o Cristo verdadeiro. É triste quando nós entramos em algumas situações de pessoas que fazem algumas propostas para nós que nem o mundo faz. Nós estamos perdendo os nossos alvos, porque os mandamentos do Senhor estão cada vez mais longe. É como se Israel, que depois de entrar na terra, depois de ver tudo aquilo que Deus havia colocado para eles, Deus que havia prometido prolongar os seus dias, Deus que havia prometido tantas coisas, voltar os seus olhos para outros deuses e começar a deixar o Deus verdadeiro. Assim também tem acontecido conosco. A igreja está perdendo o seu primeiro amor. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Quantas pessoas você tem evangelizado por ano? Quantas pessoas têm falado o amor redentor de Cristo Jesus por ano? Eu estou desafiando as igrejas a falar somente para 2 famílias. Então, este ano você fale para 2 famílias. Você vai ter, daqui a pouco, milhares e milhares de pessoas. Nós precisamos mudar as nossas visões. Os mandamentos de Deus precisam ser vivos nas nossas vidas. Não ter inveja, não ter cobiça, não ter desejo maligno. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se acontecesse alguma coisa com você e você precisasse pedir a alguém para cuidar da sua esposa e dos seus filhos por um prazo de 2 dias, 3 dias, para quantos irmãos você teria coragem de chegar para eles e dizer: aqui está minha esposa, você vai cuidar dela, enquanto eu viajo, enquanto eu estou fora? E você não vai ter nenhum ciúme, porque você crê que aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Nós precisamos voltar aos mandamentos. A segunda coisa que esse texto me ensina é que Deus, pela sua graça, tentou nos mostrar que nós vivemos das promessas dele. Deus poderia ter simplesmente dado pão com sobra ao seu povo. Mas por que Deus deu o maná a cada dia? Por que Deus simplesmente colocou o maná para ser colocado pela manhã e no outro dia o povo só colher novamente? Para que o povo aprendesse uma das lições mais preciosas. É Deus que sustenta a cada um de nós. Você não precisa guardar para outro dia, Deus vai sustentar a sua vida. Quando você lê o Salmo 127, você muitas vezes olha aquele salmo e pensa: foi para o tempo passado. Inútil se levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. É Deus que guarda a nossa casa, é Deus que dá os filhos, e é Deus que dá o sustento para nós. Eu tenho de trabalhar? Sim, eu tenho de trabalhar. Mas não é o meu trabalho que gera o sustento. O meu trabalho é um serviço à comunidade na qual eu estou inserido. No mundo que eu estou inserido. O meu sustento vem de Deus. É Deus que manda o necessário. É Deus que manda o maná todos os dias. É Deus que multiplica as pequenas coisas em nossas casas. Israel teve de passar por 40 anos para que pudesse aprender que Deus é que cuida de todas as coisas.
Mas há nesse texto uma coisa que somente esse texto tem na Bíblia. Eu gostaria que você olhasse o verso 12. Somente nesse texto tem essa expressão: terra de que cuida o Senhor. Terra de que cuida o Senhor. Se nós tomássemos um grupo de engenheiros agrônomos para aconselhar Israel, o grupo de engenheiros ia dizer para eles: não vá para a Palestina. A terra lá tem montes, a terra lá é árida, a terra que está lá é difícil de ser cultivada. Agora aqui no Egito, vocês estão no Baixo Nilo, com os próprios pés vocês podem abrir, com as mãos vocês podem cuidar da terra. O Nilo é fertilíssimo. Agora você vai para outra terra, de montes, terra difícil, não é fácil cuidar dessa terra. Só que Deus tinha uma coisa para ensinar para o seu povo: eu é que cuido dessa terra. Eu que multiplico as coisas dessa terra. Eu que derramo as chuvas no tempo próprio, se meu povo for fiel e se meu povo me buscar. Eu que faço milagres dia após dia na vida do meu povo. Deus cuida de nós. Terra de que Deus cuida. Meus amados, nós muitas vezes temos esquecido disso. Nós muitas vezes temos deixado de lado isso. Nós muitas vezes temos olhado as coisas e temos muitas vezes desesperado diante das dificuldades que a vida coloca diante de nós, esquecendo que Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar da nossa maneira de ser, da nossa postura, daquilo que Ele quer de nós, daquilo que Ele quer que nós produzamos, para a honra, para a glória e para o louvor dEle. E Deus vai mandar as bênçãos. E Deus vai mandar todo o cuidado dEle. Israel, por causa da bênção abrâmica, continua sendo um povo profundamente abençoado. É só olhar aquele pedacinho de terra e olhar como esse povo tem sido abençoado no decorrer dos anos. É só você observar o povo de Israel, você vai tomar um susto muito grande de ver como Deus tem cuidado desse povo. E Deus quer cuidar de nós também. Nós tivemos a pandemia. E possivelmente muitas indagações surgiram no período da pandemia. Eu creio que muitos meus queridos e amados irmãos gritaram no período da pandemia dizendo: quem vai cuidar de nós? Que alívio nós vamos ter? Nós já passamos a pandemia. Temos consequências? Temos até hoje. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos e você pudesse responder no seu coração. A igreja saiu mais fortalecida do que antes da pandemia. E por que a igreja saiu mais fortalecida? Porque nós tivemos coragem de voltarmos para Deus. Então, se você quer viver um avivamento, você precisa voltar para as promessas de Deus. E reconhecer que não é você que faz as coisas, mas é Deus que faz todas as coisas para a glória, para a honra e louvor dEle. Mudar a sua ótica, mudar a sua visão. O ano passado foi o ano do descontrole do Brasil. Eu nunca vi um país tão descontrolado como no ano passado. Eu nunca passei tantas horas de oração como no ano passado. Até tenho dito que o ano passado foi o ano que mais me ensinou a orar. Porque eu recebia telefonemas cedo, à tarde, à noite, madrugada e todas as horas. E os telefonemas tinham o mesmo sentido. A igreja vai
deixar que o inimigo vença. A igreja vai deixar que tudo seja destruído. O que o senhor está fazendo? E a única coisa que eu respondia: a igreja está cumprindo o seu papel. Evangelizar. E glorificar a Deus. E mais nada. Nós sabemos que Deus é que cuida de nós. A igreja saiu mais fortalecida da pandemia. A igreja está ficando mais forte. A igreja está tendo este ano este encontro com um número muito bom de pessoas. E nós precisamos de louvar a Deus. Os desertos existem, mas a graça de Deus é mais que os desertos. É pena que nós muitas vezes não olhamos para isso. Você veio para cá, trazido pelas promessas de Deus. Aí você pode dizer para mim: pastor, mas eu tenho passado por algumas situações que eu nunca pensei que ia passar. Inveja de pessoas, desconfiança de pessoas, amarguras na minha vida. Tem tantas coisas que acontecem, meus queridos. Eu gostaria de colocar nessa hora dizendo: é neste momento que nós vamos descobrir a promessa do grande amor de Deus para conosco. É nas provações que nós temos a experiência de que Deus é bondoso. Eu estava hoje no Mackenzie estudando com os nossos queridos irmãos, dizendo como a gente pode prosperar na prosperidade, como nós podemos prosperar na adversidade. Há muitas adversidades. Então eu fiz questão de estudar com aqueles irmãos a história de José do Egito. E se você ler, quando José foi colocado no cárcere, ele gozou da simpatia do próprio carcereiro. Ele teve a alegria de transitar normalmente pela cadeia. Ele conhecia todas as normas e ali ele obedeceu todas as normas. E José pôde experimentar uma das coisas mais profundas da vida. A bondade de Deus estava com ele. Às vezes você está pensando: as promessas de Deus me deixaram. Deus não deixa as suas promessas sobre o seu povo. Em qualquer adversidade da vida, Deus cuida de nós. 40 anos, nem o sapato ficou roto, nem a roupa ficou rasgada. 40 anos vivendo das bênçãos, para que pudesse entrar na terra e pudesse ver tudo que Deus já tinha para eles. E muitas vezes nós estamos deixando de lado de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem dado a nós. Quando veio a nova pessoa para a sua igreja, você tem ajoelhado e tem dito para Deus: Senhor, te dou graças, porque o Senhor trouxe a nova família. Não é nós que evangelizamos e temos sucesso. É a graça de Deus, pelo Espírito Santo, que move os corações. Mas nós estamos acontecendo alguns fatos que nós precisaríamos narrar. Nós temos igreja recebendo 100 pessoas por ano, 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas por ano. Temos igreja que tem a possibilidade de receber este ano 500 pessoas. Deus está fazendo alguma coisa nova em nosso meio. Mas Deus quer mostrar a nós. Eu estava conversando com Agripino, Marcos Agripino, está aqui o presidente da nossa sociedade missionária para o exterior. E o rei Agripino está me colocando, dizendo as bênçãos da quantidade de missionários que tem procurado a nossa PMT. É um número muito grande. Nunca se viu tantos missionários, tantas pessoas dispostas a ir pelos campos. O mesmo tem acontecido com a junta, o mesmo tem acontecido com outras áreas.
nossos queridos irmãos tem acontecido alguma coisa diferente. Mas que nós devemos viver das bênçãos. E eu gostaria de terminar essa mensagem trazendo duas advertências para os irmãos. A primeira advertência: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais outros deuses, e vos prostreis perante ele. Verso 16. Depois de nós termos tudo, que nós não fujamos de Deus. Às vezes a gente começa a ter tantas coisas, e a gente começa a negligenciar Deus. Nós recebemos tantos privilégios dados por Deus. Muitas vezes nós recebemos casas tão boas. Deus começa a mandar bênçãos sobre nós. Deus começa a cuidar das nossas vidas. Deus começa a cuidar dos nossos filhos. Deus começa a cuidar da nossa geração. E nós começamos a negligenciar uma vida autêntica diante do Senhor. Algum tempo atrás encontrei um irmão que eu gosto muito dele. E eu perguntei para ele: você está como presbítero da igreja? Ele disse: não, pastor. Agora eu deixei de ser presbítero. Eu disse: por qual razão você deixou de ser presbítero? Pastor, o senhor sabe que Deus me abençoou tanto que eu aumentei meus negócios, agora eu não tenho tempo mais, pastor. Disse: meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar, para que Deus tire algumas coisas suas, para que você volte a ser presbítero. Não, pastor, Deus não pode tirar nada meu, não. Então, meu querido, organize seu tempo para você ser um bom presbítero. Você pode ser um bom presbítero. O nosso grande problema é que nós muitas vezes começamos a receber as coisas de Deus, e depois nós não temos tempo para Deus. A gente vai recebendo tantas coisas, tantas alegrias, que nós não temos mais tempo para Deus. Isso acontece com todos nós. Acontece com os pastores, acontece com os pastores também. Acontece com os presbíteros, acontece com os diáconos, acontece com as irmãs. Nossas atividades vão se aumentando e nós começamos a deixar de lado uma vida autêntica com o Senhor. O nosso coração nos engana, pensando que foi nós que conseguimos alcançar as vitórias, e não as promessas de Deus. E nós não vivemos uma vida de avivamento, de joelhos dobrados diante de Deus, de entrega diante do Senhor, de oração perante nosso Deus. E nós começamos a deixar de lado a nossa confiança irrestrita ao Deus da glória. Nós perdemos a visão de Deus. Então essa é a primeira advertência. A segunda advertência que eu gostaria de deixar para os irmãos está no verso 19. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando, vos escrevais nos umbrais da vossa porta, sua casa e nas vossas portas. Cuide da sua família. Seja sacerdote do lar. O bem mais precioso que você tem são os seus filhos. Eu tive a alegria de ter 3 filhos. Todos já se casaram, todos já me deram netos. Hoje eu tenho a alegria de ter 8 netos. Mas há pouco tempo eu tive uma das alegrias mais preciosas da vida de um pai e de um avô. Eu tive a alegria de participar do recebimento para a profissão de fé de meus 2 netos mais velhos. Foi a maior alegria da minha vida, quando vi a minha neta, com seus 14 anos, sendo recebida por membro da igreja presbiteriana, e vi o meu neto também de 14 anos sendo recebido como membro da igreja presbiteriana. E há poucos dias eu enchi de alegria,
Porque o meu neto de 14 anos disse, eu vou ser pastor. Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus. Não há coisa mais preciosa. E para alguém que ama o ministério, ver que há parte da sua família que vai dedicar ao ministério. É muito bom ver os filhos, mas é muito bom ver os netos. Mas até hoje eu faço 3 coisas com os meus filhos. Todo domingo eu ligo para eles, para perguntar o que eles aprenderam na igreja. Qual foi a mensagem que o pastor pregou? E se eles não sabem, eu logo afirmo, então vocês não foram à igreja. Então o que aconteceu? Vocês ficaram dormindo? Não é motivo de ficar dormindo. Nós somos pais enquanto nós tivermos vozes. Até o dia que Deus vai nos chamar. Vamos ligar para os nossos. A segunda coisa que eu faço com os meus filhos, eu ligo para todos eles, se eles foram fiéis na entrega dos seus dízimos e nas ofertas. Porque se meu filho não é fiel na entrega, no dízimo e na oferta, ele não aprendeu os mandamentos de Deus. Ele não confia em Deus. Ele não sabe que Deus é que cuida da sua vida. Ele está achando que o que ele tem é que resolve os seus problemas. Ele tem de saber, Deus é que cuida da sua vida. Aí o senhor vai dizer, mas o senhor tem filha? Tem. Eu ligo para ela também. Ligo para os 2 filhos e ligo para minha filha. E faço a mesma pergunta. E a terceira coisa que eu faço é se os meus netos estão matriculados na escola dominical. Aí eu quero perguntar para eles quem é a professora ou o professor deles. Para saber se estão indo à igreja mesmo. Nós temos a obrigação de cuidar dos nossos. Se estiver em casa, é mais fácil. Vamos levá-los, vamos levantar de manhã. Vamos levantar bem cedo, arrumar nossos filhos, nossa casa, e vamos para a igreja. Vamos cantando para a igreja. Vamos alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor. Então vamos ter alegria para ir na casa de Deus. Vamos nos preparar alegremente. Vamos organizar nossas coisas. No sábado, vamos organizar para que o domingo seja um dia em que nós não tenhamos nenhum empecilho para louvarmos e glorificarmos a Deus. Durante a semana também, vamos fazer da nossa casa uma casa de oração diante do nosso Deus. Viver na bênção é viver consciente que o inimigo pode nos enganar. E nós não podemos deixar que o nosso coração nos engane. Viver na bênção é descuidar da nossa geração e deixar que a nossa geração se desvie. Deus não deu os nossos para a perdição. Se seu filho está longe do Evangelho, por algum motivo, por alguma razão, por sair, ter estudado, ter revoltado, ajoelha na beira da tua cama e faça a seguinte oração. Senhor, Tu me dês o meu filho. Fala o nome dele. Tu me dês a minha filha. Ele não é para a perdição, mas para a salvação. E clama a Deus por ele. Eu espero que ele volte. A minha esperança é que meu filho volte. Avivamento. Avivamento não é uma coisa que nós estamos esperando para daqui 10 anos. O avivamento pode começar hoje. Nas nossas vidas. Nas nossas casas. No nosso lar. Guardando os mandamentos. Entendendo que nós vivemos das promessas de Deus. Nós só vivemos das promessas
e compreendendo que o inimigo pode nos tentar para nos desviar, e zelando para que a nossa família esteja diariamente diante do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que eu possa dizer para os irmãos, vamos viver na bênção. E agora, me desculpe, eu como presbiteriano, vou esquecer um pouquinho da minha doutrina presbiteriana e vou usar uma palavra que nós normalmente não use. Tome posse da bênção. Porque há muito irmão não tomando posse. Tome posse da bênção. Segure essa graça que Deus tem para você. E saia desse congresso diferente. Vou fazer do meu lar um lar avivado. Vou fazer da minha casa uma casa avivada para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Eu quero orar com vocês, quero orar com cada irmão. Vamos, se algum irmão quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se algum irmão quiser vir à frente, pode vir. Se algum irmão quiser colocar sua família de modo especial, seus filhos, possa vir também, eu vou orar com você. E nós vamos orar nesse instante, pedindo uma bênção especial. Pode sair do lugar que você está, pode vir para cá. E nós vamos pedir a Deus, para que Deus te dê seu filho, sua família, te dê sua casa, te dê todos os seus, para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Vamos colocar aqui à frente, quem quiser vir. Vamos pedir a Deus algo especial. Aviva, Senhor, os nossos lares, aviva as nossas famílias, aviva as nossas casas, que sejam casas diferenciadas, pela graça, pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Ó Pai grandioso, o teu povo está diante do Senhor. O teu povo está suplicando diante do Senhor uma bênção especial. Nós somos o povo da promessa e nós vivemos as promessas de Deus. Nós vivemos da graça do Senhor. Que esta seja uma noite diferenciada para nós. Que nós saiamos daqui, ó Pai, diferente do que nós entramos. Que o avivamento não seja simplesmente algo tão longe de nós, mas seja algo que eu possa praticar a partir da minha casa, a partir de hoje. Ó Pai, se algum irmão, se alguma irmã tem filhos, netos, longe do Evangelho, traga-os. São filhos da promessa, não são filhos da perdição. Toque nesses corações, faça um milagre nessas vidas. Dá-nos, ó Pai, a alegria de viver uma vida plena pelo Teu Espírito Santo. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Leva-nos, ó Pai, a entender que é o Espírito que dirige as nossas vidas. Atenda a súplica do Teu povo nesta hora. Atenda as nossas orações. Atenda, ó Pai, o nosso dobrar de joelhos diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que alguns não têm essa condição, mas que hoje seja uma noite diferenciada para nós. Ensine-nos a depender mais do Senhor e vivermos das promessas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus vos abençoe, irmãos, e de paz.